A gente está tratando de um tema muito importante aqui no Decisões e Argumentos de hoje. Nós estamos falando do patrimônio histórico, cultural, que é tão importante para uma sociedade. E nós estamos mostrando isso através dos nossos convidados que estão aqui, não é? Porque é importante. Nós estamos recebendo o professor da PUC de São Paulo, Cauê Alves, que também é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e também o arquiteto Gabriel Fernandes, especialista em laboratório no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. E a gente chega nesse último bloco, eu queria colocar para vocês uma questão. Foi abordada aqui, tanto pelo professor Cauê como também pelo Gabriel, essa questão das pessoas, da sociedade, muitas vezes, não ter acesso, não ter o conhecimento do que significa um patrimônio histórico-cultural. A gente já passou por essa questão, por exemplo, da escola, de repente poderia ter uma aula sobre isso, a gente já começar desde criança a aprender essa importância que tem o nosso patrimônio histórico-cultural. E eu pego como exemplo alguns países da Europa, por exemplo, você vai, na maioria deles, mas por exemplo, vou pegar a França aqui como exemplo, você percebe aí do ponto de vista também arquitetônico, né, Gabriel? Há uma preservação, há uma preocupação com isso. E a sociedade, como o professor Cauê disse, ela também está engajada em você fazer com que aquilo seja preservado, né? A própria sociedade, se, por exemplo, alguém vai pichar e o cidadão está na rua, ele vai lá e não permite. Então, falta isso, Gabriel, professor Cauê, para o cidadão brasileiro, para a gente, em relação ao nosso patrimônio histórico-cultural? Fique à vontade, Gabriel, se quiser começar, o professor Cauê também. Eu acho que a gente pode... Existe um pouco essa noção, quase que um lugar comum, de apontar como talvez o cidadão brasileiro não tenha memória, não se preocupe com o seu patrimônio. E óbvio que a gente até pode afirmar isso, sobretudo pensando que a gente está num país extremamente desigual, em que as pessoas fatalmente têm outras preocupações, que elas precisam sobreviver, mas também a gente pode pensar que quando a gente olha de fato para as práticas culturais, para os fluxos culturais que acontecem para além, enfim, do centro expandido, dos espaços de sociabilidade das elites, a gente vê que, de fato, existem inúmeras iniciativas, inúmeras formas de mobilização por parte da população de distintos grupos, não só de defesa de suas referências culturais, mas de uma mobilização pela preservação de aspectos de suas memórias, identidades, enfim. Eu queria citar só como um exemplo o movimento pela reapropriação da fábrica de cimento de Perus, aqui em São Paulo, no extremo noroeste da cidade, um bairro que também sofre uma série de desigualdades, violências, enfim. Tem lá um grupo extremamente organizado, aguerrido, que defende sua memória, a memória operária relacionada à fábrica de cimento de Perus, a reapropriação e a transformação das ruínas da fábrica de cimento num centro cultural popular, autogerido pela comunidade. E exemplos como do movimento pela reapropriação da fábrica de cimento de Perus existem pela cidade inteira. A gente poderia falar no grupo Ururaí, que pauta o patrimônio cultural da Zona Leste, uma série de iniciativas de construção de roteiros de memória, da memória negra em São Paulo. Esses movimentos, essas mobilizações, essas iniciativas existem, são inúmeras e são, de alguma maneira, invisibilizadas pelo atual status quo das políticas culturais no país. Ao contrário, essas iniciativas populares ligadas às minorias, elas estão sendo cada vez mais agredidas e violentadas pelas políticas oficiais, sobretudo em nível federal. Professor, essa questão colocada pelo Gabriel é interessante, porque existem, de fato, esses movimentos, mas a sociedade muitas vezes não os conhece. Não sei se falta divulgação, alguma coisa nesse sentido. Como é que o senhor avalia também essa questão, professor? Eu acredito que mais do que divulgação, falta incentivo, né, incentivo público, programas que possibilitam que movimentos como esse tenham acesso, né, a verbas, tenham acesso, né, a programas de preservação, programas de formação,
Porque, de fato, o que o Gabriel está nos contando é que, de fato, tem muitas iniciativas em que a relação de pertencimento existe, né? A relação da comunidade com certos valores, com a sua identidade, com prédios, com espaços, com campos, né, de sociabilidade que são ignoradas por outra parte da população. Então, acho que sem dúvida, a gente tem uma espécie de concha de retalhos, né? Um país muito fragmentado, e a gente acha que, às vezes, alguns monumentos, eles podem, né, especialmente os monumentos nacionais, eles poderiam dar conta do todo, e às vezes, essas vontades totalizantes de que, né, um único monumento vá nos unir, não tem mais validade, né? A gente tem que pensar numa pluralidade, numa diversidade, numa heterogeneidade de monumentos, de espaços de convivência, e, claro, eles vão estar compondo uma grande rede, né? Não significa que a gente vai picotar completamente, né, o tecido, né, de uma sociedade brasileira, mas valorizar as iniciativas pontuais, locais, e de algum modo conseguir conectá-las, né, esses movimentos locais, conectá-los uns aos outros para que, de fato, uma grande teia, uma grande rede nacional possa surgir. A gente não vê, de modo algum, a escuta, né, dos poderes, principalmente o federal, né, em relação a isso. A gente não vê que se preste atenção nessas iniciativas, que são muito poderosas e muito valiosas para que a gente possa reconstruir esse país e que a cultura tenha um protagonismo nesse campo, e não como algo geralmente, né, colocada para escanteio, né? Porque isso vai ter que ser de baixo para cima. A valorização desses saberes tem que acontecer, né? E se a gente começar a querer colocar de cima para baixo outros valores, outros monumentos, um patrimônio com os quais essas comunidades não se identificam, eles vão ser vandalizados, eles vão ser destruídos, eles vão ser desrespeitados, né? Então tem que ter uma escuta, né, do que de fato a sociedade brasileira está demandando, e acho que a ideia de nação passa por aí, e obviamente no que vamos lembrar, qual a memória que vamos ter desse país. A gente tem que, de algum modo, repactuar, né, certas noções básicas de convívio, de valores, de memória, de patrimônio, que atualmente não parecem que são pactuadas, né, entre diversos setores da sociedade. E uma coisa interessante, né, professor e Gabriel, a gente tem o Instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Mas o que está acontecendo nos últimos anos, cada vez mais o orçamento do IPHAN ele é reduzido. Vai sendo reduzido. Aí também fica difícil, né, professor, né, Gabriel? Porque já praticamente não se tem aquela prioridade que deveria se ter com a questão do patrimônio. Ainda com orçamento reduzido, aí fica realmente complicado, né? E além de reduzido, é usado como cabide de emprego político para um projeto de destruir a sua função, tirando os técnicos dos cargos de decisão, colocando apadrinhados políticos com um objetivo claro, né, de impedir que o trabalho aconteça. Isso é um projeto que está em curso, né? Isso está colocado, está claro. Então, antes fosse só retirar a verba, não. É um projeto, né, de acabar, né, com todo um processo que foi construído lá atrás. Mário de Andrade foi um dos grandes sonhadores para compor, né, para a formação, né, do patrimônio histórico brasileiro. Isso é uma construção de décadas, e é maluco que em 4 anos isso possa ser destruído tão rapidamente. Então, além de uma valorização em relação ao orçamento, tem que pensar que há técnicos, que há pessoas que estudaram, que trabalham na área há décadas, e que não dá para se respeitar, né, completamente essas questões técnicas em nome de ideologias completamente destruidoras, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Temos que lembrar, né, que estamos aí nos 100 anos também da Semana de Arte Moderna, né, de 22. Seria um tema também para a gente fazer um programa só sobre isso, mas sempre é bom pontuar, né, essa questão. Essa questão do IPHAN, Gabriel, também chega a ser preocupante, porque o professor pontuou bem. Além da redução da verba, também é utilizado para outras questões que não tem nada a ver com o patrimônio histórico, né? Acho que é muito importante a gente repercutir uma carta, um manifesto que foi produzido coisa de 2 ou 3 meses atrás pelos conselheiros, pelos membros do Conselho Consultivo do IPHAN, conselho esse
que efetivamente responde, enfim, decide pelos atos de tombamento de registro no país. Os membros do Conselho Consultivo vêm denunciando um sistemático desmonte do órgão, um sistemático processo de, como o professor Cauê colocou, enfim, desmonte dos técnicos, desmonte dos processos de decisão, desmonte do órgão e, sobretudo, repercutir o fato de que o IFAM tinha um elogiadíssimo programa de mestrado profissional, o PEP. Um programa elogiadíssimo, um programa que formou inúmeros técnicos que, pelo país inteiro, atuaram no reconhecimento, na preservação, na salvaguarda, na valorização do patrimônio cultural brasileiro. E a gente está há 2 anos sem lançamento de edital para esse programa, no que parece ser um ato deliberado por parte da direção do IFAM, e os conselheiros, coisa de 2 ou 3 meses atrás, soltaram uma carta denunciando esse processo, associado a todo esse processo de desmonte. Como eu havia comentado, o IFAM, que estava ligado ao Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura foi destruído, extinto, e agora está colocado de uma maneira muito frágil, muito precária no interior do Ministério do Turismo, dirigido por pessoas que aparentemente não têm qualquer qualificação para exercer essa função, e atuando não no sentido da salvaguarda dos direitos culturais, da salvaguarda dos processos de produção, de construção, de constituição da memória, da identidade, mas no sentido oposto. Tem atuado no sentido de obedecer a interesses escusos de ordem imobiliária, que passam por cima das ações mais cautelosas necessárias para a proteção do nosso patrimônio. Enfim, é urgente, necessário defender o IFAM contra esse ataque que ele vem sofrendo nos últimos 6 anos. Perfeito, Gabriel. Professor Cauê Alves, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente ficaria aqui mais tempo. Outros temas também que a gente poderia pegar para discutir sobre isso, mas teremos novas oportunidades. Muito obrigado também, viu, Gabriel, pela sua participação, Gabriel Fernandes. E, sem dúvida nenhuma, foi muito bom ter vocês aqui para a gente levar um pouquinho para a sociedade a importância, não é, do nosso patrimônio histórico, do nosso patrimônio cultural. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado, agradeço também em nome do CPC. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, não é? Sem dúvida nenhuma, a gente ficaria aqui debatendo muito mais sobre isso, mas a gente agradece demais a participação do professor da PUC de São Paulo, Cauê Alves, que também é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e também do arquiteto Gabriel Fernandes, especialista em laboratório do Centro de Preservação Cultural da USP. Agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br. Grande abraço a todos, até o próximo Decisões e Argumentos.